Bom, o que a gente pode entender? Teve o período, né, pré-diluviano. Moisés não, Noé. Ele, né, falava, dito eu, que, olha, vocês têm que entrar na arca, né? Chamavam Noé de louco, né? Os escarnecedores, né? Sim, Ah, vai acabar? Ah, tá, entendi. exatamente. Já tinha naquela época, né? Como tem nos dias Certeza. de hoje. Então a gente tem essa semelhança que Jesus falou que teria. Até aí procede tudo, né? A gente pode entender que havia ali um interesse também de Deus para que todos se arrependessem, até porque Deus deu 120 anos para que o dilúvio se concretizasse de fato. Noé não tinha uma tarefa fácil, né? Pra construir toda Ele aquela tinha que arca. meio que se dividir em 2, 3, 4, 5, sei lá, né? Sei lá Sim. quantos, porque tinha que falar do evangelho e tinha que construir a arca também, né? Por falar nisso, a pergunta é assim: como há semelhanças da época de Noé com os dias de hoje, hoje nós vemos muita propagação do evangelho, né? Saiu até uma pesquisa recentemente que fala que no Brasil, exclusivamente no Brasil, nós temos mais igrejas do que escolas e hospitais. Impressionante, mas é um número real, é uma estatística real. Então, assim, tem um lado bom, lógico, né? Não estou falando que a gente não tenha que ter mais igrejas do que escolas e hospitais, porque escolas são de extrema importância, hospitais também, mas a igreja também é. E nós vemos muito isso nos dias de hoje. Ou seja, a propagação do evangelho nos dias de hoje está meio que em ascensão, né? E havia isso na época de Noé, porque, entendo eu, que Deus queria que todos se salvassem, né? Hoje nós vemos a mensagem sendo pregada, né, em todo o mundo, uma mensagem de alerta, né, para as pessoas, porque Jesus está voltando, está às portas e as pessoas precisam se conscientizar disso. Na época de Noé também tinha isso, Renato. Assim, as pessoas que estavam de fora ali, elas tiveram oportunidade de ouvir a mensagem. Olha, entrem na arca, porque o dilúvio foi uma coisa no mundo inteiro, né? Não foi só ali no território onde Noé vivia. Foi algo que o mundo presenciou. Né? Aliás, historicamente falando, há relatos em todas as civilizações antigas que remetem ao dilúvio. Nesse ponto, a ciência ela tem que dar crédito à Bíblia. Evidências do dilúvio existem em muitas citações, né, de civilizações. Então, assim, a pergunta: as pessoas tiveram oportunidade de ouvir a palavra? Porque o Noé estava ali construindo a arca. Era difícil, uma tarefa difícil. Será que ele teve tempo para falar para todo mundo sobre a questão do dilúvio? 120 anos não é pouco tempo, né? Mas, né, como a palavra mesmo diz, né, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? Apenas um seleto grupo Isso, exatamente. de E a pensadores. gente vê até pela questão do Og, né, Uhum. que todos tiveram a oportunidade, sim, né, de, É verdade. de entrar na arca. Até o Og entrou. Então, não se sabe o meio, né, pelo qual se tinha a propagação naquela época, como que era difundida a comunicação, né? Sim, Mas que tinha muitas pessoas, né, naquele tempo, como que era a, a comunicação e o transporte, vamos dizer assim, né, a movimentação ali naquela época, mas a palavra de Deus, ela não, não falha, né? Então se, né, diz lá, né, então até na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 versículos do 18 ao 20 tem uma relação dessa questão, né, do tempo que Deus esperou, né, para que a palavra chegasse, né, sim. a todos até que a arca fosse construída, ou o Ok. dilúvio chegasse, né?
E também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 a 22, também cita esse tempo, né, de espera de Deus, né, a que aqueles que venham se arrepender, né? Sim. Então, isso se assemelha assim, né? Inclusive, é um dos sinais que a gente citou, né? Que o evangelho deve ser propagado aí pelo mundo todo até a segunda vinda, né? Então, As pessoas tiveram tempo de se arrepender, então. sim, com Foram certeza. avisadas. Enquanto há vida, há tempo, né? É Aí porque depois que fecha a porta, não tem mais tempo. não tem mais como. É porque assim, as pessoas tendem a levar um pensamento literal de que o evangelho, para ser pregado o evangelho para todos de uma forma literal, a gente subentende que tenha que ser um a um, todos os cidadãos, né, de uma forma específica. Mas se você vê de uma forma ampla, globalizada, por exemplo, quando uma lei ela é publicada no Diário Oficial, né, ela se torna pública. Você, mesmo não lendo o jornal, você não pode alegar que você não sabia, porque ela foi publicada. Ela se tornou visível, vamos colocar dessa forma, aos olhos de toda a sociedade. E hoje, uma das formas do evangelho de ser caracterizado, dito a todos, É público, né? ser público. Tá né? aí na internet, tá em todo lugar. Exatamente. Temos a palavra. Mesmo aqueles países que têm, né, uma reclusão, assim, né, uma ditadura ou uma interferência, uma censura na Sim, comunicação, sim. né, existem meios, né, o evangelho tem chegado Tem. a, Temos aos visto países, muito. até aqueles que têm a grande perseguição aos cristãos, né, Coreia do existem Sul, até na Coreia do Norte também. missionários espalhados por todo lugar. E a gente sabe também, de acordo com a profecia, que os 144 mil vão estar aí também Pregando o evangelho. pregando o evangelho até o último dia aí. Você não assistiu o nosso episódio que falamos aí desses 144 144 mil? Assistam lá, né?